Bom dia, estudantes! Quanto tempo, não é mesmo? Bom, infelizmente não tivemos, né, aula aí em dezembro. Eu estava planejando aí nos meus pensamentos, eu ia conseguir ter duas quintas-feiras, né, de aula com vocês, uma em dezembro e uma em janeiro, mas as coisas não aconteceram assim, né? Tudo bem. E aí, então, nós nos encontramos só hoje aí, tá? É a nossa primeira videoaula de 2021 e a última, porque sendo essa semana, semana B, semana que vem, né, a semana A, e aí as aulas encerram no dia 15, na semana que vem. Então, né, eu espero rever vocês aí, mas não via professora e aluno aqui, porque esta parte, esse ciclo, se encerra na semana que vem, tá? Bom, o objetivo das aulas do terceiro ano mudou já faz um tempo, né? E ele tem mais um caráter revisional, né? A gente precisa olhar para o Enem, olhar para o que eu consegui ensinar para vocês esse ano e fazer essa costura, o que eu ensinei e o Enem, para que vocês possam ir mais confiantes e capacitados, né? Semana que vem, para poderem fazer as provas. Semana que vem e na outra, né? Dia 17 e na outra final de semana para poder fazer as provas aí. Bom, antes de eu começar, então, a nossa videoaula de hoje, né, de Biologia 2, e fazer esse paralelo que a gente aprendeu, o Enem, e o que, né, pode ainda cair, né, além daquilo que a gente aprendeu, o que o Enem traz, tendências do que o Enem, né, pode cobrar aí. Isso vai ser a nossa aula de hoje, primeiro e segundo horário. Mas antes de eu, né, passar aqui para os ensinamentos de biologia com vocês, eu gostaria, já que vocês estão se formando aí, estão encerrando aí o ensino médio, tá? Eu já gostaria de agradecer vocês pela oportunidade de ter deixado eu ser professora de vocês esse ano, por terem me recebido como professora de biologia de vocês, né, dividindo o conteúdo aí junto com a Cris. Peço já desculpa por qualquer coisa que eu tenha feito e desagradado vocês, tá? Mas foi um ano bem atípico para todos nós e com muitos aprendizados, né? Vocês são os alunos, mas nós, professores, aprendemos muito também, né? Principalmente com vocês, né? Pensa, eu sou uma pessoa passando o meu conhecimento de biologia para o quê? 15, 16, 30 alunos aí. Vocês são 15, 16, 30 alunos que passam conhecimento, né, para mim, todos os dias, né? Conhecimento através de dúvidas, perguntas, né? Através de situações desafiadoras, enfim. Então, eu já queria deixar aqui o meu agradecimento para vocês e desejo a todos aí, né, muito sucesso nesse encerramento de ciclo, muitas conquistas, muitas prosperidades, né, muita luz no caminho que cada um aí vai seguir encerrando aqui o ensino médio aí, que nem vocês estão encerrando, tá bem? Então, já deixo aqui todo o meu desejo de prosperidade e de tudo de bom para cada um de vocês. Bom, e aí, né, nesse assunto que a gente está falando aí, eu queria falar para vocês do quanto o autoconhecimento é importante na vida de todo ser humano, principalmente agora que vocês estão saindo do ensino médio, tá? Autoconhecimento é você se conhecer muito bem, né? Já dizia Renato Russo, a pior mentira é mentir para si mesmo. Então, se autoconhecer é muito bom. Aqueles que se autoconhecem muito bem, eles sabem as suas aptidões, o que gosta, o que não gosta, né? Quais os seus talentos, quais os seus interesses, e isso tudo contribui para que a escolha profissional possa ser mais assertiva. Ah, e se a minha escolha não for assertiva, Amanda, tudo bem não ser.
O problema é você aceitar, né? Quando você se conhece, aceitar você do jeito que você é, e se fez a escolha errada, possa aceitar isso e, né, foi falha de não se conhecer bem, mas possa aceitar a sua falha e assim por diante fazer a escolha certa, tá? Então esse é o recado que eu gostaria de deixar para que vocês levem aí por toda a vida de vocês. Se vocês acham que vocês estudavam muito no terceiro ano, eu preciso falar a verdade. É mentira. Vocês estudavam muito pouco, porque na faculdade é que vocês vão estudar muito, e mesmo assim não vai ser o suficiente, tá? Então vocês vão começar a estudar agora, tá bem? Infelizmente eu preciso desse recado para vocês. Bom, e falando de autoconhecimento, já deixo claro então para vocês estarem com papel, caneta, celular no gravador de voz, enfim, o que vocês gostam, né? Eu espero que vocês já se autoconheçam o suficiente para saber qual que é a melhor forma de estudar para vocês. E isso não é importante só porque o Enem está vindo, não, gente. Isso é importante porque vocês estão caminhando para a faculdade, ou seja, o caminho de estudo de vocês ainda continua. E quanto mais vocês se conhecerem, sabendo qual é a melhor forma, né, de vocês aprenderem, esse caminho vai ser mais confortável, vai ser mais fácil, tá? Momentos difíceis acontecem para todo mundo, mas aquelas pessoas que se autoconhecem, elas conseguem passar por percalços de uma forma mais estruturada, e aprendendo, tirando proveito de tudo, até das situações mais difíceis, tá bem? Então, se autoconhecer, principalmente com relação à sua forma de aprendizado, é muito importante. Eu, por exemplo, eu descobri que eu só consigo aprender muito bem uma coisa, né, se eu faço o meu resumo. Então, eu leio, eu assisto um vídeo, eu assisto a aula de uma pessoa, mas depois eu tenho que pegar tudo aquilo, né, passar num papel, ler o meu resumo e falar, aqui está tudo que eu realmente captei daquela palestra, daquela aula, daquele vídeo. Então, faço desenhos, esquemas, isso foi o jeito que eu, Amanda, descobri ser eficiente para o meu aprendizado. Então, é importante que vocês já saibam, né, o perfil que cada um tem aí para poder estudar, porque vocês vão levar isso para o resto da vida, tá? Principalmente agora, entrando no ensino superior aí, tá bem? Então, bora lá começar a nossa videoaula de hoje aí. Como eu falei com vocês, o objetivo aqui foi olhar para o que a gente estudou, tá? Olhar para o que o Enem cobra de biologia aí e fazer essa costura, né? Essa ponte entre o que a gente aprendeu e o que o Enem cobra. Então, é isso que a gente vai fazer aqui nos dois horários da nossa aula de hoje aí, tá bem? Antes de eu começar, eu vou compartilhar uma imagem aqui para vocês. É um gráfico em que mostra quais são os conteúdos de biologia, tá? Que tem sido cobrado no Enem aí nos últimos anos aí, tá bem? Então, eu vou compartilhar aqui. Eu acredito que já deve estar aparecendo aí para vocês esse gráfico aqui. Prestem atenção nesse gráfico que está mostrando aí para vocês. O conteúdo nos 10 últimos anos aí, olha a discrepância, o que caía mais no Enem em azul aqui, ó, ecologia, tá? Ou seja, matéria que a Cris aí, né, leciona para vocês, né? Caía muito, muito de ecologia. Nos últimos 7 anos, observem que deu uma caída e outros conteúdos começaram a crescer, tá? Nos últimos 3 anos, olha o quanto a ecologia foi reduzida. Esse aqui, essa barra em vinho, é o conteúdo que eu ministro, né? Fisiologia, que é funcionamento do corpo, tá? As células, tecidos, os órgãos aí, funcionamento do corpo humano aí, tá bem? Então, olha,
cai bastante. Depois, em verde, a gente tem evolução, um conteúdo que a gente estudou também, né, as teorias evolucionistas, e isso cai bastante no Enem. Depois a gente tem um conteúdo aqui, ó, amarelo e cinza. Olha o cinza como era bem pequeno, genética, olha como genética vem ganhando a atenção da prova aí do Enem. E amarelo, citologia, se vocês perceberem, tá? Citologia permaneceu quase que constante aí. Citologia é um conteúdo que cai muito no Enem aí, tá? E para aqui junto com citologia tá a biotecnologia. Desculpa, gente, não é evolução não, tá? Evolução cai também muito nos últimos anos, mas é biotecnologia. Biotecnologia cai muito mais que evolução. Bom, biotecnologia está muito relacionado a entender de célula, a entender de genética, a entender de material genético, tá? Bom, como vocês podem analisar por esse gráfico aqui, quais são as disciplinas que eu e a Cris dividimos e eu ministrei para vocês, tá? Eu dei o que estava aqui, ó, laranjado, bioquímica. Na verdade, eu e Cris, nós dividimos bioquímica. Citologia em amarelo, foi eu que ministrei esse conteúdo todo. Evolução em verde claro também fui eu. Biotecnologia, a Cris, quando deve ter dado vírus, bactérias, deve ter falado um pouquinho. Com relação à célula e DNA, tá? Vacinas, também eu devo ter falado alguma coisa nas aulas de citologia. Genética, fui eu também que dei esse conteúdo para vocês, tá? Esse roxo aqui, doenças, ficou mais com a Cris. Zoologia foi um conteúdo que a gente não conseguiu ver, tá? Fisiologia, nós também não conseguimos ver. Era minha função e a Cris ia dividir comigo, porque o meu conteúdo ficou bem maior do que o dela, mas quando a gente ia fazer essa divisão, mudou o formato de aula do terceiro ano, né? E isso diminuiu muito a nossa carga horária com vocês, né? As nossas horas de aulas com vocês. Então, infelizmente, esse conteúdo ficou comprometido. Então, diante desse gráfico, eu quero que vocês tenham consciência de que ecologia é importante? Mas o que eu vou ensinar, o que eu já ensinei e que eu vou recapitular aqui com vocês é importante tanto quanto, porque mesmo que vocês não tenham estudado fisiologia no terceiro ano, esse é o assunto do segundo ano. Então, vocês estudaram o ano de 2019, isso com a Cris. O que é fisiologia? É o funcionamento do corpo. Então, é estudar sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório, que é uma matéria muito gostosa de estudar e não é tão difícil, tá? Bom, já que a gente não viu fisiologia, Amanda, tem como você passar por alto algumas coisas? Não tem como, porque, né, estudar todos os sistemas do corpo humano em um dia de aula é meio difícil, né, galera? Mas então, eu vou recapitular com vocês, reforçar o que é base, o que é básico para vocês entenderem uma questão de fisiologia do Enem. Então, por exemplo, o aluno, antes dele, se ele quer estudar o sistema digestório, saber como o estômago funciona, o intestino funciona, para ele entender lá no livro tudo que tiver de sistema digestório, antes disso, ele tem que entender de célula. Ele tem que entender de tecido, tá? Ele tem que entender aí de DNA. Então, são coisas, são assuntos que servem de base para que o aluno possa entender fisiologia. E essa base a gente construiu juntos aí em 2020, e eu vou recapitular ela aqui com vocês, tá? E eu espero que isso sirva de força motriz para que vocês consigam fazer uma questão de funcionamento de corpo humano, de fisiologia do Enem, tá bem? Bom, então, eu já fechar aqui a minha imagem. Então, peguem um material que vocês têm aí, né, para anotação, tá bem? É importante ter
né, aí para vocês anotarem o que acharem importante, desenharem, né, grifarem aí a forma que vocês, a metodologia que for mais eficiente para cada um de vocês estudarem. Bom, quero começar falando com vocês uma coisa. Biologia estuda seres vivos. Vamos lá, galera. Quais são os critérios para ser considerado ser vivo? A primeira coisa, biologia estuda ser vivo. O que é ser vivo, Amanda? Tá? Por que a minha xícara aqui é um ser vivo? Me responda. É. Então, aí vocês vão falar, não. Mas por que não? O que ela tem que ter para ser considerado ser vivo? Aí ela vai falar, ela tem que respirar, ela tem que falar, ela tem que andar, tem que se mexer, né? Tem que ter célula, tem que ser feito de célula. Então, vocês, os alunos que me responderam isso, vocês estão apontando as características necessárias para que eu possa falar que algo é um ser vivo, ou, por não ter aquelas características, não é um ser vivo, tá? Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês, para ser considerado ser vivo, tem que ter 3 coisas principais. Essas são as principais, né? Tem que ter várias outras coisas, mas essas 3 tem que ter, são as mais importantes. Primeira coisa, eu já falei, tem que ser feito de célula. É por isso que o Enem sempre vai trazer uma questão sobre célula, sobre citologia, porque ter célula, ser feito de célula, é o mínimo, né? É o básico para ser considerado ser vivo. Se a prova é de ciências, né, ciências da natureza, engloba biologia, o estudo da vida, tem que ter ali, né, um assunto, um texto abordando em algum momento sobre célula, já que esse é o primeiro critério aí de todo ser vivo. Todo ser vivo tem célula. Pode ser uma, os unicelulares, pode ser várias, os pluricelulares, tá? Não importa a quantidade. Pode ser uma célula simples, sem núcleo, que é a célula procarionte, né? Cujo material genético fica lá disperso no citoplasma, em contato com as outras organelas, ou pode ser uma célula mais organizada, com um núcleo, compartimento para ter o material genético ali dentro. São as células eucariontes aí. Não importa se a célula é bagunçada ou a célula é organizada. Não importa se tem uma célula ou se tem várias células. O importante é ter célula. Então, primeiro critério aí, tá? Segundo critério, metabolismo, reações químicas têm que acontecer dentro daquela ou de todas aquelas células. Essas reações químicas são importantes para manter a célula funcionando, para manter a célula viva, já que a célula é um pedacinho do seu corpo que funciona. Quando todos esses pedaços funcionam, todo seu corpo funciona aí, tá? Então, tem que haver metabolismo próprio. A célula, ela tem que ser capaz de produzir, né, suas reações metabólicas sozinha. Ela não precisa produzir comida para ela. Não é isso. Ela tem que ser capaz de produzir substâncias, coisas necessárias para ela sobreviver, né? Utilizando as substâncias que chegam até ela através da corrente sanguínea, ou através do meio ambiente aí que traz alguma substância para ela, ela utiliza aquilo, né? Transforma, desmancha, mistura, junta, enfim, tá? Ela faz um monte de reações químicas em cima dessas substâncias que vai ter uma finalidade para ela, que vai ser importante para o funcionamento da célula, tá? Terceira característica importante, capacidade de reproduzir, né? As células se reproduzem, as células, elas se dividem e dão origem às novas células, né? Um ser vivo dá origem a outro ser vivo aí, né? Tanto através de reprodução assexuada, algumas espécies, quanto reprodução sexuada,
é um tipo de reprodução encontrada em outras espécies, mas todo ser vivo tem capacidade de se reproduzir. E é justamente essa capacidade que evita aí a extinção daquela espécie de ser vivo, né? E aí, gente, é o que eu falo com vocês aí, a gente está ouvindo tanto falar de vírus, de Covid aí, né, de corona. Bom, por mais que o vírus consiga se reproduzir, mas não sozinho, porque ele não é feito de célula, ele precisa invadir uma célula para se reproduzir. Ele não tem metabolismo próprio, ele não se reproduz sozinho, ele precisa entrar dentro da célula e utilizar todas as organelas e substâncias que a célula tem para ele se reproduzir. Né? Então, ele não é feito de célula, ele não tem metabolismo próprio, mas ele, o danado, ele consegue se reproduzir. Como? Usando, né, usufruindo aí de todo o maquinário que a célula tem. Tá, mas ele não é considerado um ser vivo, tá? Porque ele não tem as três coisas. Ele consegue fazer uma delas, né? Mas ele não tem essas outras duas aqui. Então, para a maioria dos estudiosos, os vírus não são considerados seres vivos aí, tá bem? Bom, então, já que a gente está falando de célula, vamos dar uma recapitulada lá do que eu ensinei de células esse ano para vocês. Só que eu já falei, ó, o ser vivo pode ter uma ou várias, né? Uni ou multicelulares, ou a palavra também metazoários, tudo é a mesma coisa, significa que tem várias células, tá? A célula pode ser bagunçada, procarionte, ou a célula organizada, célula eucarionte. Vamos lá. Vocês aprenderam a classificação dos seres vivos aí com a Cris? Vocês viram que nós temos cinco grandes reinos. Nós temos o Monera, das bactérias, o Protistas, que são os protozoários e as algas, reino fungi dos fungos, vegetal e animal. Observem que quando os cientistas foram classificar os seres vivos nesses 5 reinos, eles utilizaram o que como critério de classificação? A célula que aqueles seres vivos possuem, o tipo de célula. Então, é importante estudar, saber sobre célula. Primeiro reino é o reino Monera, das bactérias. São seres vivos simples, só tem uma célula. E essa célula é como? Bagunçada. Essa célula, o material genético está nadando para um lado e para o outro em contato com as outras organelas, ribossomos, né? Que é a organela que essa célula tem. Então, as bactérias, elas apresentam uma única célula e essa célula não tem núcleo, é uma célula bagunçada. Observe como as coisas vão ficando mais complexas, tá? Segundo o reino protista dos protozoários e das algas, eles continuam tendo só uma célula, mas a célula já é organizada, a célula já tem núcleo, tá? A célula já tem outras organelas, tem cloroplasto aqui nas algas para fazer fotossíntese, então o negócio já deu um upgrade, tá? Então aqui, ó, continuam tendo uma célula, porém material genético lá dentro do núcleo, variação de organelas, né? O negócio se torna mais complexo aqui. Os protozoários já têm lisossomos aí, que são bolsinhas para fazer digestão dentro da célula. Então, as coisas começam, né, a ter um grau maior de complexidade. Terceiro reino, né? Reino não, gente. Terceiro reino aí é o reino fungi, tá? O reino fungi é o reino dos fungos, né? Pode ser chamado de fungi ou reino dos fungos, enfim. Eu gosto de falar de fungi ou reino fungi, tanto faz. Bom, aqui, observem, aqui eu já vou ter seres vivos com várias células. Então, olha, uma célula bagunçada, uma célula mais com organização, várias células. Então, aqui no reino fungi, eles são multicelulares, tá? Porém, essas células são organizadas, tem núcleo, tá? Material genético guardadinho no núcleo, tem várias organelas, porém,
eles não conseguem produzir seu próprio alimento. Então, eles têm células, né, com várias organelas, mas eles não têm aquela organela que permite fazer alimento, realizar fotossíntese. Isso é uma coisa muito, reações químicas a mais, então só células muito complexas que conseguem fazer fotossíntese, né, que tem que ter um metabolismo muito complexo, né, para fazer fotossíntese, tem que ter organela cloroplasto. E aqui, por mais que eu aumente a quantidade de células, elas não têm o cloroplasto aí, tá bem? Próximo reino aí, reino animal, também com várias células aí, né? Não conseguem produzir seu próprio alimento, ou seja, não conseguem também ter a organela cloroplasto para fazer fotossíntese, tá? Ué, Amanda, então qual seria a diferença do reino fungi com o reino animal? Se ambos são multicelulares, célula organizada, né, eucarionte, com núcleo, mas nenhum dos dois conseguiram ser autótrofos. Eles são heterótrofos. É que aqui no reino fungi, por mais que eles tiveram muitas células, essas células não se organizaram para formar órgãos, para formar tecido. Então, imagina, sabe quando a professora manda vocês fazerem um grupo, um trabalho em grupo, e aí você se reúne com aqueles coleguinhas da turma, e que aqueles coleguinhas que não são muito bons de trabalho, e que fica todo mundo assim, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Por mais que estejam em grupos reunidos, não vira nada. Então, esse é o reino fungi. Várias células, mas elas não se desenvolveram, elas não viraram tecidos, né, para virar órgãos, não se organizaram em órgãos aí. Já no reino animal, ter várias células organizadas, elas com núcleo, elas se juntaram e formaram tecidos e formaram órgãos. Então aqui, ó, upgrade danado, tá? E por último aí o reino vegetal, ou também chamado de reino plantae. Aqui, né, eu tenho seres vivos com muitas células, células organizadas com núcleo, com organela capaz de produzir o seu próprio alimento, que é o cloroplasto aí, tá? Capaz de realizar fotossíntese. Então, a complexidade metabólica da célula vegetal é muito maior. Pensa, a célula consegue pegar o raio solar, pegar o gás carbônico, pegar a água e os sais minerais e fazer um açúcar que serve para comer. É muito complexo. Tem que ser muito fodão para isso, entendeu? Então, observem como que estudar célula é importante, é um critério que a gente consegue ver a diferença em cada reino, foi utilizado para separar como critério de separação de seres vivos nos 5 grandes reinos, tá bem? Então, é importante aí conhecer célula. Uma outra coisa que é importante que eu vi através do resultado das avaliações diagnósticas, tanto do primeiro ano quanto do segundo ano e de vocês. Muitos alunos não sabem diferenciar célula animal de célula vegetal. Acabei de falar a diferença. Olha a diferença aí, né? Célula vegetal vai ter ali maquinaria, organelas que vão capacitar aquela célula para fazer seu próprio alimento, para fazer fotossíntese. Célula vegetal, né? Célula animal não tem toda a maquinaria que a vegetal possui para produzir seu próprio alimento, mas tem outras máquinas que talvez a gente não encontre, né? Que a gente não encontre nas células vegetais. Então eu tenho que saber essas diferenças, né? Vou salientar aqui para a gente finalizar esse nosso primeiro horário, que já está chegando ao fim, tá? Diferença básica de célula vegetal para célula animal. Então, eu vou falar a organela e a função, mas é muito importante que vocês tenham em mente, bem claro,
todas essas maquininhas que nós chamamos de organelas, né? São os pequenos órgãos da célula, que vai garantir o funcionamento daquela célula, não é mesmo? Então, assim, estudar célula, gente, é entender por que existem células diferentes. As células são diferentes porque cada uma tem uma maquinaria, né? Vou dar um exemplo muito bobo para vocês. Vamos imaginar duas empresas aí de fazer doce. Vamos imaginar aí, sei lá, a Cacau Show, tá? E vamos imaginar sei lá, uma outra empresa aí, sei lá, vamos pegar o McDonald's, que também faz, né, sorvete, doce aí, enfim. As duas empresas aí, elas produzem sobremesas, isso é óbvio, né? As sobremesas são diferentes, por quê? Porque os produtos que essas empresas produzem são diferentes. A Cacau Show, digamos que ela tem máquina para extrair o cacau e fazer a sobremesa de cacau, né? Um McDonald's lá, né? Ou uma sorveteria, Gelapapo, Sol e Neve, enfim, né? Que bom, vamos pegar que bom, hein? Ela tem outros tipos de máquina, ou talvez uma maior quantidade de máquina que extraia leite. A Cacau Show também usa leite, mas ela precisa de 3 máquinas de leite só para fazer o chocolate dela. Já a Que Bom precisa de 10 máquinas de leite para poder fazer o sorvete, porque o produto que a Que Bom faz requer, gasta, precisa, o ingrediente principal é leite. Então, ela precisa mais dessa máquina. É assim que são as células. As células se diferenciam de acordo com as organelas, com a maquinaria que cada uma tem, né? Se for uma célula responsável por produzir substâncias, vai ter mais daquela organela que produz substância. Se for uma outra célula que tem função de digerir, de desmanchar micro-organismos que invadem o corpo, essa célula vai ter mais o quê? Lisossomos, vai ter mais enzimas dentro desses lisossomos para poder desmanchar, digerir o que essa célula engloba. Então, de acordo com as organelas que a célula tem, a gente consegue saber mais ou menos a função daquela célula. Por isso que é importante conhecer. Quando você sabe as maquinarias de uma empresa, você sabe para que ela serve, né? Se ela serve para fazer sobremesa com base só em chocolate, cacau, ou ela serve para fazer sobremesa com base mais em leite, né? Sorvete aí, enfim. Então, olha, para diferenciar essas duas células, que eu vejo que a aluno tem muita dificuldade, célula vegetal da célula animal. Célula vegetal tem aquela parede externa, lembra? A parede celular que é rígida, que impede a célula de crescer. Lembro que quando expliquei isso para vocês, falei assim: imagine a parede do quarto, né, de vocês, e vocês soprando um balão, né? Chega uma hora que o balão não cresce mais, porque ele já está encostando na parede do seu quarto. Então, a parede celular da célula, ela limita, lá na célula vegetal, ela limita o tamanho da célula. Então, a célula ela não vai estourar, por exemplo, sem entrar muita água nela. Não vai, porque tem essa parede que vai limitar, vai chegar uma hora que não consegue entrar mais água, né? A célula não consegue aumentar de tamanho, tá? Então, ela tem uma proteção maior. Já a célula animal não tem essa parede celular, tá? Então, a nossa célula, se entrar muita água, ela vai romper, ela vai morrer, ela vai estourar? Vai, tá? Outra diferença, né, principal aí, cloroplasto. O cloroplasto é a organela que consegue fazer fotossíntese. É a organela mágica. Pega raio solar, pega gás carbônico, pega água e sais minerais e faz um negócio maravilhoso para você comer planta, né? Fala que planta, seu almoço está servido, né? Seu açúcar está aqui, que é a glicose. Então, a célula vegetal tem o cloroplasto para poder fazer esse açúcar e manter, né, seu combustível da célula vegetal. A célula animal não tem isso. A gente tem que comer
outros seres vivos, porque as nossas células conseguem pegar as substâncias e transformar naquela glicose para a gente, para as nossas células, mas não consegue produzir. Consegue usar o mesmo combustível, glicose, glicose. As duas células usam glicose. Porém, essa fez a glicose dela. E essa daqui não. Essa daqui pegou outras substâncias e reduziu a nível de glicose, tá? Outra diferença nas duas células é possível encontrar vacúolo. Vacúolo é como se fosse a caixa d'água, é uma bolsa para armazenar água, tá? Mas nas duas a gente encontra, mas isso é muito mais comum de célula vegetal. Célula vegetal pode ter um vacúolo enorme ou até mais de um, né? Vou dar um exemplo aí, suculenta, cacto, consegue armazenar muita água. Então, essas células têm muito vacúolo para poder guardar água, tá? Então, é uma característica comum das células vegetais. Fala uma outra coisa, Amanda, que é mais para o lado da célula animal, tá? Das células animais aí. Sabe o centríolo? A centríolo é aqueles microtúbulos em forma de X que ajuda lá a puxar os cromossomos quando a célula está fazendo mitose, meiose, né? Centríolo é uma organela que a gente só encontra na célula animal, né? A gente não encontra nas células vegetais. Então, por mais que a célula animal não tenha assim vacúolo, ela não fica triste porque ela tem uma outra coisa, não é para fazer a mesma função, mas ela tem uma outra ferramenta que ajuda numa outra coisa, né? Ela não se sente diminuída perante a célula vegetal aí, por causa disso, tá bem? Então, é importante salientar. Uma outra coisa, pelo amor de Deus, não confundam. Tem aluno que confunde cloroplasto com mitocôndria, gente. Mitocôndria tem nas duas, porque respirar, as duas células precisam, produzir ATP, as duas células precisam. É a mitocôndria que pega o açúcar das duas e transforma em ATP. Então, mitocôndria tem nas duas, tanto na vegetal quanto na animal, tá bem? Tá? Então, cuidado, né? É cloroplasto que só tem na vegetal, tá bem? Bom, pessoal, essas são as diferenças aí básicas entre as duas células aí, né? Tem outras? Tem, mas essas são as básicas e eu vejo que tem muitos alunos que não sabem, tá? Então, toda essa maquinaria faz com que a célula vegetal possa ser considerada autótrofa, produz seu próprio açúcar, seu próprio alimento, e toda essa maquinaria que a animal tem faz com que ela seja heterótrofa, tem que utilizar de outras substâncias oriundas de outros seres vivos para poder extrair o açúcar, a glicose, e utilizar esse açúcar, tá? Então, bom, é isso, essa revisão que eu quis dar aí sobre célula. Dá uma olhada aí. Eu vou falar um pouquinho mais no segundo horário sobre funções aí, para a gente relembrar o desenho, o esquema de uma célula, mas a segunda aula vai ser mais focada aí em material genético, em núcleo aí, que isso é importante para entender biotecnologia, tá bem? É isso, beijo, bons estudos aí e até daqui a pouco. Tchauzinho.